Galera da Química, amantes do conhecimento, muito prazer, mais esta videoaula. Neste momento nós vamos aprender sobre íons, o processo de ionização e sobre átomos isoeletrônicos. Bom, para nós entendermos o que vem ser o processo de ionização, vamos lançar mão aqui do modelo atômico de Thomson, que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então aqui nós temos um átomo, o que poderia representar um átomo, com as suas cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas. Bom, no modelo atômico de Thomson nós temos esta representação para o átomo. Sabemos que as cargas positivas são os prótons e as cargas negativas são os elétrons. Os prótons são de cargas positivas, os elétrons são de cargas negativas. No processo de ionização, o que acontece é o rompimento, é a perda ou o ganho de elétrons apenas. As cargas positivas elas não são mexidas. Para alterar as cargas positivas é um outro processo que é chamado de reações nucleares, que posteriormente estarei gravando um vídeo sobre este assunto. Ionização é o processo em que o átomo ou ganha, ou perde ou ganha elétrons. A seta estava no sentido errado. Então, quando o átomo perder elétrons ou ganhar elétrons, vai ocorrer o processo de ionização. Esse processo de ionização é um processo bastante importante. Ele ocorre naturalmente em aspectos positivos e negativos e também ele é gerado, provocado pelo próprio ser humano. Nas nossas aulas, onde nós vamos entender um pouco sobre energia elétrica, nós vamos ver que esse processo de ionização é extremamente importante para a geração de energia elétrica. Também, quando nós formos ver alguns aspectos sobre radicais livres, algumas reações bioquímicas, nós vamos ver que também ocorre processos de ionização, tanto naturalmente no nosso corpo, como no meio ambiente, e também gerado pelo próprio homem, provocado pelo próprio homem para nos beneficiarmos disto. Então, o que vem a ser o processo de ionização? Ionização é um processo em que o átomo ou perde elétrons ou ganha elétrons. Sim, vamos analisar este detalhe aqui. Então, vamos novamente representar aqui um átomo de Thomson. Então eu vou perguntar para você qual seria a carga total deste átomo. Qual seria a carga total deste átomo? Sim, observamos que todas as cargas elétricas estão neutralizadas com suas cargas opostas. Observe, uma carga positiva, uma carga negativa, uma carga positiva, uma carga negativa. Somando tudo isso aqui, a carga total vai ser zero. A matéria, normalmente, ela se encontra nesse estado aqui, nesse estado elétrico aqui. É neutralizada, de maneira que quando nós interagimos, pegamos na porta, nos talheres, pegamos nas pessoas, nas roupas e assim sucessivamente, nós não levamos descargas elétricas, choques. Por quê? Porque a matéria normalmente se encontra neutralizada, a mesma quantidade de carga positiva a cargas negativas, então ambas se neutralizando. Agora, como eu falei para vocês, esse processo de ionização ele pode ser gerado naturalmente e também pode ser provocado pelo ser humano. Bom, a carga deste átomo que eu desenhei é zero. E se este átomo agora ele perder um elétron? Observe, ele vai perder elétrons. Observe, vou pegar aqui a borracha. Bom, ele perdeu um elétron. Qual é a carga total deste átomo agora? Ele perdeu a sua neutralidade, não é mais zero. Se nós formos observar, essas cargas estão se neutralizando, só que aqui tem uma carga que não é neutralizada. É uma carga positiva porque houve a perda de um elétron. A carga total deste átomo vai ser mais 1. Agora, e se ele perder mais um elétron, qual vai ser a carga total deste átomo? Sim, a carga total dele vai ser mais 2. Mais 1 com mais 1 vai dar uma carga total mais 2. Observe que à medida que o átomo
perde elétrons, ele torna-se positivo. Ele adquire cargas elétricas positivas. Isso aqui é um raciocínio extremamente importante. Você deve guardar este raciocínio. O elétron é carga negativa. Então, à medida que o átomo perde uma carga negativa, ele torna-se eletricamente positivo. Então, quanto mais elétrons ele perder, mais positivamente ele vai ficar. Se ele perder 2 elétrons, ele fica com carga elétrica mais 2. Se ele perder 5 elétrons, ele vai ficar eletricamente com carga mais 5, 5 positivo. Então, este é um raciocínio importante. Agora, e se ele ganhar elétrons? Como vai ficar? E se ele ganhar elétrons? Vamos observar aqui. Está aqui a carga total do átomo, você já sabe, é 0, porque ele está neutro. As cargas negativas estão neutralizadas pelas cargas positivas. Agora, se ele ganhar elétron é carga negativa, ele vai ganhar aqui um elétron. Bom, então a carga total desse átomo deixa de ser neutra, deixa de ser 0 para ser menos 1. Agora, se ele ganhar mais um elétron, a carga torna-se mais uma vez negativa, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Ou seja, se ele ganhar 3 elétrons, a carga total vai ser menos 3. Se ele ganhar 5 elétrons, a carga total vai ser menos 5. E assim sucessivamente. Ou seja, o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons, e se ele ganha elétron, ele torna-se positivo. O nome do íon positivo é cátion. Como chama-se, então, os íons de cargas positivas? Cátions. E os íons de cargas negativas? Ânions. Se o átomo ganha elétron, ele torna-se eletricamente negativo, ou seja, torna-se um íon negativo, cujo nome é ânion. Então, nós já aprendemos este processo de ionização, meu estimado aluno, meu caro amigo, amante do conhecimento da química. Ionização é o processo em que o átomo ganha ou perde elétrons. Bom, e qual seria a representação? A representação seria o seguinte, vamos pegar aqui um átomo genérico, um átomo X. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar negativo. E essa carga negativa ela é indicada aqui em cima. Ó. Se ele ganha um elétron, ele fica menos 1. Se ele ganha 2 elétrons, ele fica menos 2. Se ele ganha 4 elétrons, ele fica menos 4. Agora, se ele perde elétrons, vamos pegar esse átomo genérico representado pela letra Y. Se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. Então fica representado esse mais aqui sobrescrito. Se ele perde 2 elétrons, fica representado 2 cargas positivas ou então mais 2. Aqui também poderia ser 2 cargas negativas representadas aqui, mas normalmente representamos por números, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Agora, claro, quando ele perde apenas um elétron, fica apenas menos 1. Não há necessidade de nós colocarmos o número 1 à frente. Então, a representação dos ânions é essa. É sobrescrito a carga elétrica do ânion ou do cátion. Então, nós temos aqui as representações. Nós temos vários na natureza aqui. Nós temos, por exemplo, aqui um radical livre muito temido por nós, é o ânion, oxigênio aqui 2-, ou oxigênio 1-. Então, o flúor, uma vez negativo, o sódio, que deve ser muito controlado por causa de problemas de pressão arterial, então o sódio positivo. Essas aqui são as representações dos íons, os ânions negativo e os cátions positivos. Só para a gente colocar mais um cátion aqui, o cálcio 2+. Veja aqui como que está representado as cargas elétricas deles. Muito bem, então vamos resolver alguns exercícios relacionados a este conhecimento adquirido, meu caro amigo e amante do conhecimento da química. Íons e processo de ionização e
átomos isoeletrônicos. Vamos pegar esse número 1 aqui. Vamos responder esse número 1. Está aqui a resposta. O cátion C2+, observa, porque ele é um cátion 2+, porque ele é um cátion, porque ele tem carga positiva duas vezes, cuja massa atômica é 137 e número atômico 56. Observe, o cátion C2+, ele é isoeletrônico. Iso, como eu falei em aulas anteriores, indica igualdade. Eletrônico, evidentemente, está relacionado a elétron. Então, isoeletrônicos são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Então, observe, o cátion 2+, é isoeletrônico do ânion A-, cuja massa atômica é 127. Bom, se eles são isoeletrônicos, vamos ver quantos elétrons tem no cátion e quantos elétrons tem no ânion. Bom, o número de elétrons no seu estado neutro era 56. Era 56 se ele estivesse no estado neutro. Mas ele não está no estado neutro. Ele está no estado eletricamente positivo e duas vezes. Então, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, o número de elétrons aqui vai ser 56 menos 2. 54 elétrons possui o cátion C2+. Ele é isoeletrônico do ânion A-. Então, aqui o número de elétrons de A vai ser 54 elétrons também. Ora, mas por que é 54? Porque eles são isoeletrônicos, eles têm os mesmos números de elétrons. Observe 54 elétrons para o ânion A. Agora, qual seria o número atômico de A? Se o ânion A estivesse no seu estado neutro, o número atômico, o número de elétrons dele não seria 54. Por quê? É 54 porque ele ganhou um elétron. Se ele estivesse no seu estado neutro, o número atômico dele seria 54 menos 1, que dá 53. Ou seja, o número atômico do ânion A é 53. Por que 53? Porque ele ganhou um elétron para tornar-se com o número de 54 elétrons. Então, o número atômico do ânion A é 53. Tá? Então, observe, eles são isoeletrônicos. O número de elétrons de C é igual ao de A. O número de elétrons de C é 54. Então, o número de elétrons de A também será 54. Bom, mas é 54 porque ele ganhou um elétron. Se ele não tivesse ganhado esse um elétron, era 53. Então, o número atômico do ânion A é 53. Tá? Com o número atômico está relacionado ao número de prótons. E o átomo, no seu estado neutro, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. Pegamos aqui, por exemplo, o ferro, número atômico 26. Então, ele tem 26 prótons. Para ele estar no seu estado neutro, ele vai ter também 26 elétrons. Se ele se apresenta com alguma carga aqui, é porque ele perdeu elétrons. Positivo aqui se ele perdeu, né? E negativo se ele ganhar. Então, o número atômico de A vai ser 53. Vamos responder então as questões. Qual é o número atômico do ânion? Bom, já respondemos, 53. Quantos nêutrons tem cada um? Para nós sabermos quantos nêutrons tem cada um, nós vamos subtrair a massa atômica. Então, massa atômica igual número atômico, que é o número de prótons, mais número de nêutrons. Para nós sabermos o número de nêutrons, nós vamos passar o número atômico para lá, fica número de nêutrons igual massa atômica menos número atômico. Então, para nós acharmos o número de nêutrons, nós vamos diminuir este número de cima menos o número de baixo, a massa atômica menos 53. Então, diminuindo aqui, nós temos 7 menos 3, 4, 12 menos 5, 7. Número de nêutrons, 74. Então, subtraindo aqui, nós temos, para achar o número de nêutrons aqui, nós vamos achar o número de nêutrons, 7 menos 6 dá 1,
13 menos 5, 8. Número de nêutrons igual a 81 do cátion C. Muito bem, vamos então para a resposta do exercício número 2. Observamos aqui. Determine o número de prótons, elétrons e nêutrons dos seguintes íons. Então, nós temos aqui os íons e temos aqui os dados dos números atômicos e das massas atômicas dos respectivos átomos. Bom, aqui esse dado aqui está um pouco alterado aqui. Observa aqui que esse F não deveria estar aqui. Então, o número atômico do oxigênio é 8, tá? E a massa atômica 16. O F não deveria aparecer ali. Houve algum erro aí na execução do exercício, na elaboração do exercício. Mas vamos lá. Determina o número de prótons. Então, vamos pegar aqui o caso do ferro. Número de prótons é igual ao número atômico. Bom, o número de prótons é esse número que está indicado embaixo, subscrito. Para o ferro, então, é 26. O número de elétrons. O número de elétrons no estado neutro é igual ao número de prótons. Só que neste caso aqui, nós vamos ter uma ionização. E o átomo de ferro tornou-se um cátion, perdeu 3 elétrons. Então, o número de elétrons era 26. Como ele perdeu 3 elétrons, vai ser 26 menos 3 igual a 23. 23 elétrons para o cátion ferro. O número de nêutrons. O número de nêutrons nós já sabemos que é a massa atômica menos o número atômico. 56 menos 26. Ora, isso aqui vai me dar 30, número de nêutrons 30. Vamos ver agora para esta substância, o íon nitrato. Aqui torna-se um pouquinho mais complexo, porque nós temos que somar os do nitrogênio e os do oxigênio. Bom, número de prótons. Então, nós temos que somar quantos prótons tem no N e quantos prótons tem nos 3 oxigênios. Observe que tem 3 oxigênios nessa substância. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Para o N, nitrogênio 7. O número atômico dele é 7, então 7 prótons, mais do oxigênio. Do oxigênio é 8, mas observe, número de prótons 8, só que nós temos 3 oxigênios. Então, 8 vezes 3, que vai dar 24. Então, somamos 7 com 24, vai nos dar 31. 31 prótons para esta espécie aqui. 31 prótons. Agora vamos ver a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons, no seu estado neutro, os elétrons do nitrogênio e do oxigênio seria a mesma quantidade de prótons, 31. Então, no seu estado neutro seria 31. Só que nós sabemos que não está no estado neutro, tem uma carga negativa. Essa carga negativa indica que ele ganhou um elétron. Então, 31 mais 1 igual 32 elétrons é o número de elétrons nesta espécie. E o número de nêutrons, aí, evidentemente, nós vamos ter que calcular. Quantos nêutrons tem no nitrogênio? 14 menos 7. Número de nêutrons vai ser do nitrogênio 7, mais o número de nêutrons dos 3 oxigênios. Então, 16 menos 8 dá 8, só que são 3 oxigênios. Novamente, 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. O número de nêutrons é exatamente igual ao número de prótons, 31. Muito bem, agora vamos para o último exercício, o hidrônio, o H3O+. Vamos resolver aqui. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Para o hidrogênio é 1, só que nós temos 3 hidrogênios, então vai ser 3 mais o número de prótons do oxigênio, que é 8. Então, 3 mais 8, 11.
11 prótons nós temos nesta espécie. Agora, o número de elétrons no estado neutro seria igual ao número de prótons no seu estado neutro. Só que aqui nós observamos que houve a perda de um elétron, porque nós temos a carga positiva. Houve a perda de um elétron, então era 11 menos um elétron, 10 elétrons. E aqui o número de nêutrons. Observamos que o hidrogênio não tem nêutrons. Tá? Então, aqui, ó, 1 menos 1, 0. O número de nêutrons vai ser 0 mais o número de nêutrons do oxigênio, que é apenas 1, que é 8 oxigênio. Então, o número de nêutrons, 8. É isso aí, meus estimados alunos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que tenha sido muito útil essa aula, onde nós aprendemos o que vem a ser íons e o processo de ionização e também o que vem a ser átomos isoeletrônicos. Um abraço e até a próxima.